Sabe o que mais me cansa nessa história de escândalos da arbitragem brasileira? Me cansa o fato de ser sempre contra os mesmos ou a favor dos mesmos. Porque se a gente vivesse uma várzea da arbitragem que de fato a banca pagasse e recebesse, ia ser ruim, ia ser chato. A gente ia seguir gritando por uma arbitragem mais qualificada. Só que, cara, quando tu só vê a banca pagando, só a banca pagando, só a banca pagando, é mais um escândalo contra o Grêmio. De novo, o Brasil vai estar em choque. Os comentaristas do centro do país vão dizer: meu Deus, mas por que marcar esse pênalti pro Grêmio, contra o Grêmio? Olha só, tinha 2 lances para anular, o cara não anulou. O que adianta? Vão seguir falando até quando? Por que isso acontece, cara? Por que isso acontece? O Fábio Koff, quando fez lá o Clube dos 13, será que ele machucou profundamente a CBF? Será que a gente não tem mais força política? Eu não sei o que acontece, mas vou tentar falar um pouquinho disso tudo e também do jogo agora nesse vídeo. Fim de jogo no Morumbis, São Paulo 2, Grêmio 1. Gente, antes de entrar no vídeo, especificamente no assunto do jogo, queria dizer que eu ainda não estou em clima de fazer esse tipo de vídeo, de gravar, de falar, né? Quem viu ali minhas redes sociais e até mesmo o meu último vídeo aqui no canal sabe que eu, né, perdi meu padrasto, uma morte trágica, inesperada, 62 anos, estava passeando nos Estados Unidos com a minha mãe e aconteceu tudo lá, muito rápido, muito, enfim, chocante. Eu não gravei já por conta disso no último jogo ali, ainda não estava à vontade para gravar, mas hoje pelo menos eu assisti o jogo, né, o último jogo nem, né, foi no próprio dia do acontecido ali, não, né, enfim, não tinha a mínima chance. Mas eu resolvi gravar. Eu resolvi gravar não só porque eu sei que a vida continua, né? Para quem ficou aqui e tal, e né, quem se vai, espera que a gente siga em frente, tenho certeza disso. Mas porque o Rogério, ele era um gremistão fanático, né? Sócio remido do Grêmio, estava sempre lá no cantinho dele na arena, lá em cima da geral, lá. Inclusive, né, por muito tempo foi o meu lugar também, no começo da arena era o meu lugar também, lá em cima da geral, no quarto anel. Eu achava longe, perdia a perspectiva, né, tinha que subir 200 degraus de escada. Eu dizia: Rogério, migra, vai para outro lugar. Ele dizia: não, tá bom, para mim tá bom, né. Mas até fica aqui o parênteses, né, eu acho que o sócio remido do Grêmio podia ter um carinho mais especial. Parece que jogaram lá para cima, nem sei se existe hoje em dia ainda pessoas que viram sócios remidos, mas na época eu acho que era mais de 30 ou 35 anos de sócio ininterrupto, virava remido, algo assim. Então é uma galera que mereceria talvez um carinho especial ali na arena, né? Mas enfim, esse é outro papo. Ele estava sempre na arena, ele era inscrito aqui no canal e membro do canal. Um dia ele virou membro, eu até me surpreendi e falei: ô Rogério, que isso? Ele: não, só pra apoiar aí, não sei o que e tal, né? Nem deu muita explicação, assim, não era muito disso, mas eu acho que foi uma forma de demonstrar carinho, né, a forma que ele encontrou. E é isso. Aqui tem tava vasculhando ali umas conversas nossas e ele mandou isso aqui, ó, um dia que ele foi o primeiro a assistir o vídeo, e aí, enfim, volta e meia comentava comigo sobre o Grêmio, ou sobre meus vídeos até, discordava de alguma opinião minha, concordava e tal. E é muito duro, tá sendo muito difícil, mas vida que segue, né? Vamos lá, vamos falar do jogo. Gente, em muitos jogos do Grêmio a gente já viu, né, erros de arbitragem bizarros, geralmente contra o Grêmio, principalmente quando é um escândalo de comoção nacional, é contra o Grêmio, né? O Grêmio parece que tem alguns pênaltis que para nós tem que parecer o osso do adversário, né? Contra nós, assim, se né, o fantasminha empurrou o cara, eu já fico com medo que eles marquem, né? Porque parecem 2 critérios muito diferentes. Marcar pênalti pro Grêmio ou contra o Grêmio. Sinceramente, cara, tem alguma coisa aí. Não sei se é esquema, se tem que derrubar o sigilo bancário desses árbitros, não sei se
se é alguma orientação de uma mágoa que ficou com o Fábio Koff, ou se tem alguma outra coisa mais recente, uma força política do Grêmio, a omissão da direção em alguns momentos. Os caras talvez se sintam mais à vontade de montar em cima do Grêmio, porque talvez outros clubes gritem mais. Eu não sei o que é, cara. Tem que entender. Mas algo há. Algo há. Né? O que rolou hoje lá no Morumbis foi um escândalo, cara. Um escândalo. O Gemerson sofre uma falta que já tinha que ter sido vista em campo, né? Não é aquelas coisas que, tudo bem, mas ali vamos perdoar o árbitro, né? Tinha que ser o VAR mesmo. Não, era pra ver em campo, tá? Aí depois ele dá um pênalti que também não teria que ter sido dado em campo, porque não foi. Até assim, acho que foi o Camilo, né? Até assim, acho que o Camilo foi meio burro ali na jogada, meio. O time do Grêmio, de uma forma geral, às vezes parece meio devagar, assim, das ideias. Mas, de qualquer forma, não foi. Não foi nada. O Camilo encosta nele, repito, o Camilo dá chance pro azar, era um bote totalmente desnecessário, o Luciano de Costa saindo da área, tipo assim, tá? Fica quieto, sabe? Mas ele dá essa chance pro azar, na minha opinião, sem falta. Né, dá um toquezinho, o Luciano lá, que é um artista, né, desaba e sai rolando e não sei o quê. E aí, cara, o VAR chama pra dizer, olha, acho que não foi pênalti, professor, dá uma olhadinha aqui. O senhor ainda pode escolher se vai anular pela falta do Gemerson ou se o senhor vai realmente olhar o lance aqui e conferir que não foi nada. Me chamou atenção, tá, que pelo que eu entendi, as imagens que ficavam reprisando na televisão eram as mesmas que ele estava vendo no monitor do VAR. E, cara, só mostraram um ângulo aberto nos dois lances. Uns ângulos meio de longe, assim, sabe? E esse da falta que o Gemerson sofreu, a gente também só viu de longe ali, pelo que eu me lembre. Mas o do pênalti, antes do VAR chamar o árbitro, a gente viu alguns replays ali, cara, que ficaram evidentes que não foi nada, uns lances mais de perto, de outro ângulo e tal. E não mostraram isso pro cara lá. Mas mesmo, isso já é estranho, tá? Mas mesmo assim, velho, tu vai lá ver, tu vê as duas jogadas, tu não conseguiu ver a falta no Gemerson e tu conseguiu ver a falta no Luciano? É inacreditável. É inacreditável, cara. Né? Então, assim, quem acompanha assim, as minhas opiniões há bastante tempo, sabe que às vezes eu cito, né, esses escândalos de arbitragem que geralmente são contra o Grêmio. Em alguns momentos eu faço um escândalo, porque, né, é o que precisa ser feito. E em muitos outros, em que o Grêmio é prejudicado, eu minimizo, ou até mal cito, ou apenas cito o erro, e nem comento, e nem repercuto, porque o Grêmio foi tão irritante, o Grêmio foi tão aquém do que a gente esperava, o Grêmio não deu a mínima chance pra gente sonhar com um empate ou com uma vitória, que eu digo assim, cara, além de tudo, o árbitro ainda aprontou essa, mas assim, nem dá pra botar no combo da arbitragem, não tem nem sabe, como é que se diz, envergadura moral, não tenho estofo, não é, tá me faltando o termo aqui, mas não tem nem cabimento eu ficar reclamando da arbitragem frente a tudo que o Grêmio nos mostrou ali, que é muito mais irritante, revoltante e preocupante. Não foi o caso de hoje, tá? Aí alguém vai dizer assim, tá, mas tu acha que o Grêmio foi bem, Lucas? Não, acho que o Grêmio foi mal, mas eu acho que o Grêmio foi mal exatamente como eu sempre achei que ele iria até a parada FIFA. Parada FIFA ou, né, depois o Mundial de Clubes e tal. O Grêmio não vai melhorar muito mais do que isso. O elenco do Grêmio não é bom, como talvez a gente tenha pensado. Também não é horrível, né, como às vezes parece que é. Mas assim, cara, falta elenco também. Pra alguém enfiar uma bola pra dentro. No último minuto lá a gente tem uma chance, o Wagner Leonardo tira a bola dos caras. Aí vai lá o Marlon na cara do gol, a Muzu pifou, o cara ele chuta em cima do goleiro, sabe? Então assim, tem coisas que até funcionam uma engrenagem e a qualidade técnica falta, sabe? E sim, eu achei que o Grêmio foi mal de forma geral, porque o São Paulo jogou como um bom e velho mandante joga, tipo, propondo o jogo, só que assim, um pouco além do propondo o jogo, sabe? O Grêmio às vezes parecia time pequeno, o São Paulo montado no nosso campo, o São Paulo dava aquele famoso bote, aquela famosa marcação-pressão quando a gente tentava sair lá de trás,
E o Grêmio deixava o São Paulo ir até, sabe? O São Paulo avançava. Quando o São Paulo começava já a sentir o cheiro do desodorante do Volpi, aí o Grêmio dava o primeiro combate, assim, sabe? Então, isso me irrita profundamente, é um apequenamento do Grêmio ver jogar dessa maneira. Mas, cara, tô sendo coerente com tudo que eu já falei também em outros momentos, assim. O Mano não tem o que fazer. Inclusive, já tava me esquecendo, né? Minhas condolências aí ao Mano Menezes, a família dele sofreram uma perda trágica demais, assim, nem dá pra falar disso, é um negócio, nem dá pra pensar, né, do tamanho da dor ali que eles estão passando. Inclusive o Mano nem esteve no jogo, mas quando eu falo do Mano, né, do trabalho dele que tá em curso aí, cara, lamentável, assim, minhas sinceros sentimentos a todos ali, é uma coisa que eu não sei nem, não tem nem palavras pra dizer, assim, o que eu sinto e imaginar o que eles devam estar sentindo, assim, porque é algo surreal, então força aí pra todo mundo que vão precisar bastante. Mas, o que eu tava falando, cara? Tipo assim, o time do Grêmio tá com muita limitação, mas assim, o elenco tem a sua limitação e o Mano tá sem tempo pra treinar, coisa que a gente falou desde o início, quando ele foi anunciado no Grêmio, a gente olhou o calendário e disse assim, tá, cadê o tempo pra treinar? Aeroporto, hotel, opa, tem uma tarde aqui em Porto Alegre que eles vão passar, aeroporto, hotel, então assim, cara, eu acho que algumas sangrias ele estancou logo que ele chegou, a gente já falou disso 1000 vezes, eu nunca esperei uma grande evolução até essas paradas, né, então, tipo assim, agora seria incoerente eu cobrar, nossa, mas cadê um Grêmio que realmente é um Grêmio? Não, cara, na minha opinião o Grêmio foi destruído por Gustavo Quinteiros. Se alguém quiser dizer que o Renato já começou, bababá, que a direção também, com as contratações, beleza. Eu acho que é um conjunto da obra. Pode até ser verdade. Mas eu falo especificamente do trabalho de Gustavo Quinteiros, que deixou um grande nada pro Mano Menezes tocar em diante. Não era ajuste fino, da bola aérea defensiva, não, mas tem que ajustar, não encaixou não sei o quê, não, tem que saber escolher melhor um titular ali e orientar um menino. Não, cara. Isso são melhorias pontuais, ajustes pontuais. O Mano precisou refundar o Grêmio. Vai precisar. Então, cara, dentro do que eu esperei, o Grêmio fez um jogo ok. O que é um jogo ok? Um jogo que o Grêmio não ficou também sentado lá atrás só se defendendo. O Grêmio tentou jogar em alguns momentos, conseguiu, fez gol, teve uma ou outra chance, né? Vamos lembrar disso. Só que, claro, deu a bola pro São Paulo teve volume, São Paulo chegou. No primeiro tempo, cara, o Grêmio fez esse jogo pragmático de Mano Menezes que eu não discordo nem um pouco, ainda mais sem tempo para treino. O Grêmio fez 1-0, o São Paulo, aí alguém falou, aí uma hora apareceu assim, 1-0 pro Grêmio, chutes a gol, São Paulo 10, Grêmio 1. Aí alguém vai dizer assim, meu Deus, foi na sorte, né? O Grêmio nem sabe por que tá ganhando esse jogo. Não, cara, era 10 chutes a gol pro São Paulo, 1 pro Grêmio. Chutes a gol, não, como é que se diz? Me esqueci o termo agora, mas chutes. Aí, em direção ao gol, com defesa do goleiro, ou gol de fato, ou sendo gol, tava 1-1. Eles chutaram 9 bolas pra fora, ou de longe, ou sabe? Então o São Paulo a gente não tava tomando uma pressão horrorosa no primeiro tempo, a gente não tava, meu Deus, 2 bolas na trave, o Volpi fazendo milagre. Não, cara, estavam mais com posse de bola, mais rondando a nossa área e tal, mas estava controlado o jogo. Em boa parte do segundo tempo também a gente toma um gol de bola aérea, uma falha defensiva, né? Arboleda sozinho na área, que é um pouco do preço que tu paga às vezes de estar sendo muito visitado pelo adversário na tua área, mesmo que aparentemente com o jogo controlado, né? Uma hora vai dar uma rateada aqui, alguém vai escapar ali, pode ter um mérito do adversário também em outro momento. Então é o preço que se paga. Mas, cara, mesmo pagando esse preço, a gente ia arrancar um ponto no Morumbi. Não é o fim do mundo, não seria um mau resultado. A gente ainda estaria com uma pontuação ruim na tabela, tal. Sim, mas olhando para o campeonato macro, né, como um todo, arrancar um ponto fora de casa contra o São Paulo não seria ruim, cara. E o Grêmio jogou um futebol para fazer isso. O Grêmio construiu isso, o Grêmio deu a bola para os caras, deu volume para os caras, mas teve chegadas, conseguiu converter uma delas, acabou sofrendo ali também numa falha defensiva. Tá, tudo bem, tá ótimo, encheu os olhos? Não,
Mas era esse o jogo, cara. Era isso que eu ia vir dizer aqui. Tá bom, 1-1 lá em São Paulo, cara. Não tem grandes evoluções ainda, mas alguma coisinha aqui ou ali o mano tá tentando, né? E vai ser isso até a parada. Se a gente arrancar um pontinho contra time grande fora, ganhar algumas na arena aqui, cara, tá ótimo. Aí vem o grande lance da arbitragem. É inacreditável, cara. É inacreditável. Assim, eu tenho uma sensação que é a seguinte, ó, a gente tá com a sensação meio generalizada, meio que a arbitragem piorou violentamente de uns tempos pra cá, né? Eu não acho. Eu acho que a arbitragem sempre foi patética, sempre foi fraca, despreparada. Isso também é muito culpa da CBF, que é uma várzea corrupta, incompetente, enfim, né? Só que assim, cara, se não marcam esse pênalti pro Grêmio em tempos pré-VAR, a gente ia lamentar. Mas o meu lamento aqui nesse vídeo seria entre vírgulas. Uma frase entre vírgulas. Porra, e aquele pênalti que marcaram lá, né? Na verdade, lamentar a marcação do pênalti, né? Eu acho que eu falei errado, né? Não marcar o pênalti. Eu teria lamentado a marcação do pênalti. Cara, olha o pênalti que o cara marcou. Poxa, ele não viu uma falta antes no Gemerson, depois marcou essa faltinha mandrake ali no Luciano, que nem foi nada e tal. Vírgula, segue a análise do jogo. Agora, em tempos com VAR, o que acontece é que escancarou o quão patéticos são esses caras. Eu sou um defensor do VAR desde o início, já briguei com amigos meus que são contra. Ah, porque tira a emoção da hora do gol. Na verdade, tu quer gritar gol e tu fica ali ainda nervoso. Aí eu brinco com eles, não, cara, a emoção é dupla. Tu comemora o gol e depois, se o VAR confirma, tu comemora de novo. Né? E a gente fica nessa, mas o VAR brasileiro, por que demora tanto? Na Premier League é rápido e tal. Eu sempre fui um defensor. Só que eu não imaginava, cara. Eu ainda sou, tá? Eu não acho que tem que acabar com o VAR, eu acho que tem que melhorar muito, melhorar muito. Mas assim, eu não imaginava que fosse essa várzea. Que fosse essa várzea. Porque não tem cabimento, não tem explicação. A gente sofrer uma falta dentro da nossa área, a jogada continuar, no lance seguinte, o atacante deles se jogar escandalosamente porque encostaram neles de forma não faltosa, o VAR chamar o árbitro para conferir, o árbitro vai lá no monitor, ele olha assim, tá, primeiro lance olhei, segundo olhei, não, foi pênalti mesmo. Cara, não tem pra onde tu olhar e tu não pensar em maldade, em esquema, porque assim, transcende, é uma incompetência assim, cara, que vai além das barreiras da fronteira da imaginação. Não tem. Tu não pode pensar. Porque assim, tem árbitros que eu sempre digo, né? E eu já falei isso várias vezes em jogos do Grêmio, que loucura, né? Que coincidência. Que tu tem que banir do futebol. Assim, ó, amigo, olha só. Tu tem uma profissão, né? Certamente tu tem, porque a arbitragem no Brasil não é profissionalizada. Só é uma renda extra, né? Então tu deve ser professor de educação física, ou delegado, ou sei lá o que tu é. Foca, faz uns cursos aí pra melhorar, pra tua carreira ficar top, mas assim, ó, apito, tu nunca mais vai pegar. Tá legal, amigo? Mas por quê? Não, porque assim, ó, esse erro aqui, ó, se tu cometeu porque tu realmente achou que era isso, tu não tem condições de chegar perto de um campo de futebol, porque tu não entende nada de futebol. Tu não sei como é que tu passou em algum curso de arbitragem, tu tem que se afastar urgentemente. E qual é a outra opção, amigo? A outra opção é que tu é corrupto. Que tu fez isso por algum esquema, alguma, né? Então, assim, é uma opção pior ainda. Então, por uma opção ou por outra, se tu realmente acreditou nisso, ou se tem alguma coisa estranha no ar, de qualquer forma, tu tá banido. Tu tá banido, cara. É que nem aquele VAR lá que não deu a mão do Yuri Alberto contra o Grêmio, né? Que poderia ter dado o título brasileiro do Grêmio em 2023 com o Soares. Lembra? Cara, o VAR olhou aquilo. O Yuri Alberto defendeu a bola dentro da área. Aquilo lá também tinha que ter sido dado em campo, tá? O árbitro de campo também errou. Só que ali, o VAR nem chamou, cara. Aquele árbitro de VAR pega aquele lance, pega aquele árbitro, fala assim, ó, amigo, tu olhou isso aqui, tu não pediu pra chamar pra ver pênalti, né? Então é o seguinte, cara, tu tá banido do futebol. Ah, mas por quê? Porque, cara, ou tem uma coisa muito estranha aqui, que tu vai ser preso se a gente fuçar, ou, cara, a tua compreensão de futebol, ela inexiste.
Então sai da minha frente e acabou. Né? E foi mais ou menos isso que eu vi nesse lance de hoje. Foi um escândalo desse tamanho. O cara tinha 2 oportunidades de cancelar a marcação equivocada do pênalti. Ele olhou as 2 no vídeo e continuou marcando. Aí, cara, a gente pode ficar aqui falando da qualidade do elenco do Grêmio, que realmente é discutível. A gente pode falar da evolução do Mano, que realmente ainda é pequena. A gente pode falar do esquema, do titular, do reserva, você tem que botar o fulano, tirar o Beltrano. A gente pode ficar meia hora falando disso tudo aqui. Mas a verdade é que era um jogo para 1-1. Talvez até 2-1 pro Grêmio, porque numa dessas arranca ali no contra-ataque e tal, né? O Grêmio se abalou depois do 2-1, também tem isso. Né? O estádio cresceu, a atmosfera mudou, então assim, foi outro jogo, em todos os sentidos, né? Mas o Grêmio caminhava, de uma forma ou de outra, para um resultado melhor e a arbitragem simplesmente tirou isso do Grêmio. Não tem como fazer uma análise da derrota do Grêmio sem tocar nesse ponto, cara. Sem dar protagonismo a esse ponto. Porque esse ponto hoje foi decisivo. E mais uma vez decisivo contra o Grêmio. A direção tem que se mexer, tem que entender, tem que berrar e tem que fazer alguma coisa, porque não adianta só treinar a defesa, o ataque e o meio. Tem que começar a se preocupar com coisas também que vão além das fronteiras da arena. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.